Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho em joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Melry Rodrigues, parabenizando o filho Williams Mar, completando mais um ano de vida. Genésio Mioto parabenizando Eucerina, também completando mais um ano de vida. Doraci Mendes de Souza parabenizando o esposo Jorge de Souza, que amanhã vai completar mais um ano de vida. Nadir Cabral e Nair Cabral estarão aniversariando amanhã. São irmãs gêmeas e a Nadir parabeniza a sua irmã Nair e o seu irmão Rubens Cabral, que está aniversariando hoje. Parabéns à família. Um alô especial para a Tânia Zuba, também para a Madalena Gomes e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que agora vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo trabalhe conosco, Pai. Nos ajude a entendermos, aceitarmos a Tua vontade e colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, a sua necessidade, tem, ó Pai, dificuldades, Tu conheces. Aumente a fé de cada um, que não desanimem. Abençoe todos esses nomes que nós aqui citamos, em especial Williams Marques, está aniversariando hoje, também Eucerina, aniversariando hoje, o Jorge de Souza vai aniversariar amanhã, Nadir Cabral e Nair Cabral aniversariando também amanhã, e o Rubens Cabral, que hoje completa mais um ano de vida. E todos os demais aniversariantes, Pai, conceda as bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje concluindo o nosso estudo que fizemos esta semana, falando a respeito da travessia do povo hebreu lá no Mar Vermelho. Nós, antes de falarmos dessa travessia, nós falamos que Faraó liberou o povo, para que fossem, adorassem a Deus e que orassem por ele também. E ainda nós falamos também que Deus pediu ao povo hebreu que consagrasse todos os seus primogênitos. Sabemos que nós consagramos a Deus todos os nossos filhos, não é verdade? Apresentamos na igreja, pedimos a bênção e naquela ocasião Deus pediu que consagrasse os primogênitos. Assim fazendo, estariam consagrando todos os demais filhos e a família. Isso Deus pediu por quê? Porque, como nós sabemos, houve aquela mortandade na 10ª praga lá no Egito, os primogênitos é que foram mortos, e na cultura hebraica, o filho primogênito sempre recebia a bênção principal do pai, quando o pai já estava para descansar, para morrer. E o filho primogênito recebia também uma porção maior na herança. E nós hoje também somos os filhos primogênitos de Deus. Nós fomos chamados por Cristo para podermos fazer parte desta família, descendentes pela fé de Abraão. E nós então nos unimos a Cristo e passamos a ser parte dessa família que serve ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra. O povo hebreu estava então acampado ali próximo ao Mar Vermelho e, como eu disse para vocês, Deus conduziu o povo exatamente para aquele local para mostrar mais uma vez o poder dele sobre todas as coisas, sobre o inimigo, sobre Faraó, sobre o exército de Faraó. Deus sabia que Faraó estava vindo atrás do povo hebreu e eles se desesperaram. Eles clamaram e se queixaram a Moisés porque os tiraram do Egito para morrer ali no deserto, e no Egito pelo menos eles teriam sepultura e agora ali ficariam jogados pelo deserto. Mas essas pessoas que se queixam é porque não têm um conhecimento do Deus verdadeiro e o poder que ele pode operar na vida daqueles que creem. Esses que estavam reclamando viram todas as maravilhas que Deus fez lá no Egito para liberar o povo da escravidão. Mas às vezes isso acontece conosco também. Passamos
por momentos difíceis em nossa vida e nos esquecemos de como Deus agiu no passado, curando, libertando, provendo o necessário para o nosso dia a dia, provendo trabalho, provendo saúde. Nós, às vezes, nos esquecemos devido às dificuldades e os problemas que nós enfrentamos. Então, quando Deus disse para Moisés para que mantivessem firmes e confiantes, e eles iriam ver Deus agindo mais uma vez como mão poderosa. E aquela nuvem, então, que protegia os hebreus durante o dia, protegia do calor, fazendo sombra sobre 2 milhões de pessoas. Imagine o tamanho dessa nuvem. À noite, essa nuvem ela se transformava em coluna de fogo para aquecer os hebreus no deserto. Os hebreus eles não tinham nada, só saíram com a roupa do corpo e algumas coisas que eles puderam levar. E agora, então eles precisavam do cuidado de Deus, da proteção, da sombra e também do calor à noite. E Deus então disse para Moisés que ele iria operar mais uma vez e que iriam ver a mão poderosa. Essa nuvem foi para trás do exército do povo hebreu, que estavam saindo do Egito, ali onde eles estavam acampados, e ficou entre os egípcios e o povo hebreu. Para os egípcios, aquela nuvem era como que fosse uma escuridão, eles não viam nada. E para os hebreus era claridade, eles atravessaram o mar à noite. Deus mandou Moisés levantar as mãos e o mar se abriu e o povo passou em seco. E quando o faraó percebeu que o povo hebreu estava caminhando, eles também foram atrás. E eles viram, os egípcios viram que o povo hebreu entrou mar adentro, em terra seca, e os egípcios também entraram atrás. A nuvem sempre fazendo a separação entre os dois povos. Mas chegou um momento em que o povo hebreu já tinha acabado de atravessar, e então Deus retirou aquela coluna que estava separando, e pediu que Moisés novamente levantasse a mão. Moisés levantou as mãos e o mar se fechou. E nunca mais eles viram aqueles egípcios. Por quê? Porque eles morreram ali afogados. Inclusive o faraó. Alguém perguntou se Faraó também havia morrido. Sim, Faraó também morreu ali naquelas circunstâncias. E isso está registrado exatamente no livro de Hebreus. Fala a respeito dessa morte também do faraó. O povo de Israel, os hebreus, eles precisavam aprender a não ter medo, a ficar firmes, a ver o livramento que o Senhor iria fazer naquele dia. E Deus disse, olha, o Senhor lutará por vocês. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Essas histórias que nós temos registradas na Bíblia são para o nosso ensino. Nós precisamos tirar lições para a nossa vida, aprender a confiar em Deus, a não ter medo, a ficar firmes, não vacilar na nossa fé, não pensar que Deus nos abandonou, assim como quando aquela nuvem saiu de cima do povo hebreu e foi lá para trás, eles pensaram que Deus havia se retirado, mas não, Deus foi se colocar lá atrás, onde estava o problema. E nós precisamos, então, fazer com que a nossa fé ela seja uma fé bem alicerçada na palavra de Deus. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não estudamos a Bíblia. Nós sequer tomamos a Bíblia em nossa mão para ler uma passagem bíblica, para ler um capítulo, e isso faz com que a nossa fé vá se desmoronando. Nós vamos enfraquecendo espiritualmente. Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, estudar e viver isso na prática em nossa vida. Os hebreus eles foram libertos de um modo incrível, mas eles estavam diante desse desafio, que era o Mar Vermelho, e muitas das vezes nós ficamos em situações semelhantes. Temos grandes vitórias, mas depois temos outros desafios em nossa frente. E nós não podemos desanimar, nós precisamos exercer a nossa fé. E então, depois de tudo aquilo que aconteceu lá no Egito, as 10 pragas, Faraó libera o povo para ir adorar a Deus. E agora Faraó ele toma a atitude de ir atrás, perseguir o povo e trazê-lo de volta. Vejam,
As pessoas que não conhecem a Deus e que não servem a Deus, elas sempre vão procurar fazer o mal para as outras pessoas, vão sempre querer impor o que elas querem. E nós sabemos que nós cristãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, ser mansos e humildes de coração e obedecer a Deus e estar pronto a fazer a vontade dele em nossa vida. Assim que o povo hebreu chegou do outro lado do mar, Moisés e Miriam cantaram, louvaram a Deus. Você pode ler capítulo 15 de Êxodo. Aqui fala de como Deus livrou o povo do exército de Faraó. E este mesmo cântico de vitória, nós, os salvos, cantaremos quando estivermos nos céus. Conforme nós dissemos ontem, em Apocalipse, nós temos ali relatado, Apocalipse 15, nos versos 2 a 4, que o anjo dará a cada salvo uma harpa, e nós cantaremos as maravilhas de Deus, tudo o que ele fez por nós, as lutas, as batalhas que ele venceu por nós, e estaremos então adorando, louvando esse Deus por toda a eternidade. Assim como Faraó, o seu exército e os cavaleiros foram lançados no mar e ali morreram. Assim também os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam, também serão derrotados, porque Jesus, ele virá como um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá como um vencedor para trazer o galardão a todos aqueles que o aceitaram e que viveram de acordo com aquilo que ele nos deixou em sua palavra. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo para dar sequência a esta série sobre o livro de Êxodo. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje o sábado, sexta-feira. Amanhã desejamos um feliz sábado a todos vocês. E lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.